Olá, seja muito bem-vindo ao Edifique, o podcast da Igreja Batista Pedra Viva. Aqui comigo, Márcio Guedes. Opa, tudo bem, Tranquilo, Adriana? Márcio? Tudo certo, graças a Deus. Graças a Deus. Hoje o nosso convidado é o pastor Samuel Silva. Ele é da Igreja Batista do Povo, irmão nosso aqui, né, Amém. pastor? Prazer. Prazer, pastor. Obrigada por estar aqui. Ele que é também autor de 2 livros. Então, A Bíblia aos Olhos do Islã. Não sei se dá para ver aí direitinho. E também O Último Profeta, Jesus ou Maomé. Aqui Boa. também. Pastor, como que faz para ter acesso a esses livros? Bom, os livros estão disponíveis em todas as plataformas, Mercado Livre, Amazon. Temos também na loja Romanos 11:36, que é a loja que eu recomendo, que é de um irmão nosso. Tá. E temos também na versão digital, na Amazon no e-book, né, se as pessoas quiserem adquirir. Legal. Pastor, muito obrigada, né, por o senhor estar aqui com a gente, porque vamos falar sobre um tema Importante, importante, né, Márcio? atual. Super atual, né? Essa guerra aí no Oriente Médio. O que está acontecendo, pastor? É o fim do mundo mesmo? Olha só, essa é uma questão muito interessante. Quando a gente estuda a história, tanto do judaísmo quanto do cristianismo, Jerusalém, ela foi a capital religiosa do judaísmo. Quando Jesus ressuscita, ele pede que todos os seus discípulos, que eu uso uma terminologia muito legal, que eu falo que eles estavam dispersos e despedaçados, porque eles haviam depositado toda a sua esperança na pessoa de Jesus, e de repente não aconteceu aquilo que eles esperavam. Mas Jesus ressuscita e Jesus diz assim, olha, eu vou reencontrá-los lá em Jerusalém. Então, em Jerusalém, Isaías, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, tem uma profecia que diz que a lei fluiria a partir de Jerusalém. E é muito interessante porque em Atos, no capítulo 2, nós temos ali pelo menos 16 nações representadas, quando há o derramamento do Espírito Santo. No Pentecostes. No dia de Pentecostes. Então, um momento singular na história do cristianismo, não é? A igreja entra em ação, 16 nações, inclusive árabes, Inclusive, os judeus. árabes estavam lá. Os árabes Isso é importante estavam lá. falar, pastor. Os árabes estavam presentes, Legal. não é? Então, assim, como que nós podemos analisar a história ou a importância de Jerusalém no contexto geopolítico do século XXI? Não é? Eu sei que as pessoas, ou a maioria das pessoas hoje, jornalistas, historiadores, e nós temos até quando ler história e quando ouvirmos os jornalistas falando, qual que é a mentalidade cultural, ou a ideologia que está instigando ou norteando esses argumentos, Os vieses, né? os vieses. Por quê? Porque tem escolas, não é? Sim. Que influenciam na interpretação e na elaboração dos discursos e etc. Então, as pessoas tentam entender esse conflito a partir do aspecto geopolítico. E eu digo que ele é totalmente religioso. Por quê? Porque o próprio profeta Mohammed, ou Maomé, ele diz que um dos sinais da hora, que seria o dia do julgamento, seria quando a cidade de Jerusalém fosse conquistada. Então, veja que ela teve uma importância tremenda para o judaísmo, tem uma importância tremenda para o cristianismo, mas também tem uma importância tremenda para o Islã. Tá? Eu estava lendo uma matéria na BBC e o imã, que seria uma espécie de líder religioso da mesquita Al-Aqsa em Jerusalém, ele diz o seguinte, porque as mesquitas Al-Aqsa e Dom da Rocha, ela foi construída sobre os pilares do templo, quando os muçulmanos conquistam a cidade de Jerusalém no ano 634, através do califa Omar. Então, Que leva o nome hoje que leva o nome de mesquita da Dom da mesquita Rocha. atual. Dom da Rocha e a mesquita Al-Aqsa, que significa a mesquita mais distante. Então, o imã, que é o líder da mesquita, disse assim, porque há uma expectativa de que o terceiro templo seja construído. Por quê? Porque o templo foi destruído no ano
70 pelo Império Romano, não é? E aí no sexto, sétimo século, quando o califa toma a cidade de Jerusalém, ele tira todos os escombros e são nessas bases que as mesquitas elas são construídas. E o judeu tem a expectativa de construir o segundo templo, o terceiro templo. E o que o imã disse é o seguinte: se o judeu reconstruir o terceiro templo sobre esses pilares, a comunidade islâmica de quase 2 bilhões de muçulmanos no mundo, desde a Indonésia até o Canadá, ela se revoltará. E aí é onde eu digo que pode sim acontecer a Terceira Guerra Mundial. Meu Tá? Deus, Isso é gente. atual. Isso é atual. Bem atual. E nós podemos explorar mais qual que é a importância. Maomé nunca colocou o pé em Jerusalém. Pelo menos os registros históricos de um camarada que escreve, chamado Al-Tabari, ele diz que a primeira oração feita por um muçulmano em Jerusalém foi o próprio califa Omar que fez essa oração. Mas na Surata 17 diz que antes da sua morte, o profeta Maomé ele foi transportado no dorso de um animal, alguns dizem que era uma mula, um cavalo, e etc., que ele chama a Noite da Miragem, e foi de lá que ele reuniu todos os profetas, eu digo, Noé, Adão, Abraão, Moisés, Jesus, e aí ele foi até o sétimo céu e se encontrou com Alá. Por isso, Jerusalém tem uma importância espetacular. Uau, nesse pastor. tempo. Para todas as religiões aí, né? Para as 3, né? Para todas as religiões. Mas qual que é a grande... Uma das coisas que não se fala também é o seguinte, é que na teologia islâmica e na teologia judaica, o conceito de reino de Deus é o conceito terreno, de governo terreno, territorial, geográfico. Uhum. O conceito de reino de Deus na teologia cristã, para nós, o governo de Deus está nos nossos corações. Uhum. A nossa terra é outra, não é? Nós temos a expectativa de que o Messias um dia ele vai voltar. Exatamente. E nós estaremos para sempre com ele. Eu acho de extrema importância, não é, que dentro do cenário histórico, né, toda a narrativa bíblica, desde Gênesis até o Apocalipse, né, os evangelhos, a vida de Jesus, em todo esse contexto geográfico, é de extrema importância do ponto de vista histórico, mas do ponto de vista espiritual, vamos dizer assim, no sentido de dizer assim, que é um lugar sagrado, né? Sagrado hoje é tanto que Deus sempre quis habitar numa terra, mas o que é que Paulo diz assim? Que vocês agora são templo do Espírito Santo. Nós somos embaixadores, né? Embaixadores. A própria palavra fala, né? Jesus, inclusive, do cristianismo é o único que falou, né? Para onde eu vou, há muitas moradas, por isso eu vou preparar uma morada para vocês e um dia eu virei buscar vocês. E no Islã e no judaísmo não existe isso, né? Não. De fato e de maneira alguma. Não. O conceito de reino é um reino terreno e geográfico. É tanto que, se você ler Atos do capítulo 1 ao capítulo 8, o mesmo Jonas, não é? Quando Deus o chama para ir à cidade de Nínive, ele quer fugir para um lugar bem longe, porque ele pensava que Deus só se revelava dentro das terras de Israel. Os próprios discípulos, em Atos capítulo 1, quando ele diz assim, é nesse tempo que tu vais restaurar o reino a Israel, aí Jesus diz assim, olha só, a vocês não compete saber o tempo e as estações que o Pai tem preparado para a sua própria glória. Uhum. Mas vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. É muito interessante a gente pensar que Jesus ali, ele amplia, primeiro, o conceito de reino, que não é só Jerusalém, não é só Israel. Segundo, que Jesus amplia o conceito de povo. O povo não é mais só o povo judeu. Sim. O povo são todas as nações, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Uhum. Então, não é somente aqueles próximos 200 quilômetros que ele só andou ali, né? Não. É o mundo. É o mundo. É o mundo. Pastor, o senhor teve bastante experiência, né, com o povo muçulmano. O senhor chegou a viver em alguns países. Quais foram? Conta um pouquinho dessa experiência do senhor. Olha só, o meu contato com o Islã, eu morei com a minha família, né, minha esposa Sueli, e o meu filho Samuca, que está aqui também comigo.
e o Joseph, que é o caçula que nasceu na Inglaterra. Eu tive contato com o Islã enquanto vivi na Inglaterra. Nós moramos na Inglaterra por 10 anos. Tá. E O senhor foi como pastor eu fui missionário? como pastor missionário. A princípio, o meu plano era ficar 3 anos na Inglaterra e acabei ficando 10 anos. E um certo dia me perguntaram se eu queria abraçar o Islã, me tornar um muçulmano, e eu perguntei por quê, quais as razões que a pessoa me daria para que eu abraçasse o Islã. E ela explicou uma série de coisas. Eu falei assim, mas eu não conheço nada sobre esse assunto. Aí eu comecei a pesquisar e a partir dali, então, eu comecei a ter contato com o Islã, fiz alguns treinamentos, fui para a rua conversar com as pessoas, evangelizar e assim por diante. Então, esse foi o meu contato com o Islã. Então, era uma pessoa que era do islamismo que abordou o senhor? Me abordou, sim. E é comum isso? É muito comum. Esse tipo de abordagem? Sim, porque eles fazem, assim como nós íamos ou vamos, né, nas praças, ou conversamos com pessoas e queremos apresentar o evangelho, o Islã, na sua essência, ela é uma religião extremamente missionária. É mesmo. É uma religião extremamente missionária. Então, os seus seguidores, eles querem realmente, eles têm a missão de propagar o Islã e de tornar o Islã, porque, na verdade, Adriana, na teologia islâmica, todos nós, vamos dizer assim, que nós somos desviados do Islã, porque todo ser humano, quando nasce, ele nasce muçulmano. Meu Deus. Esse é um conceito que se chamamos de fitra. Fitra é um conceito natural, ou seja, que no seu nascimento você já tem uma religião natural, que é o Islã. Quem lê a Surata, que seria um capítulo do Alcorão, no capítulo 30, no verso 30, vai dizer, sim, que a pessoa já vem com essa tendência natural para essa religião, ou seja, todo ser já nasce como se fosse um muçulmano. Mas então eles olham para a gente então como desviados, é isso? É isso mesmo. Meu Deus, gente. É isso mesmo, porque se você ler Surata 10, verso 19, vai dizer que no princípio só havia uma religião. Entende? Então só existia uma religião. Porque houve uma divergência, então é que surgiu várias crenças, várias religiões, várias etnias. Então, a ideia é de que esse novo conceito, em dado momento aqui na Terra, ele seja restabelecido, de que haja um único Deus e uma única religião. Então, o Islã ele tem uma agenda global. E alguém pode até querer me contradizer, não é? E alguém pode até querer, ou dizer assim, não acredito nisso. Mas se as pessoas entrarem lá no site Islam Religion, por exemplo, na concepção islâmica, Jesus não morreu. Um dia ele foi para os céus. Quando ele estava prestes a morrer, Alá o levou para os céus. E um dia ele vai voltar. Então, quando ele voltar, ele vai estabelecer o Islã como religião única e universal e vai governar toda a Terra. Não com a lei do Antigo Testamento, não com o Novo Testamento. Então, para o Islã, Jesus... É um profeta, né? É um profeta, um simples profeta. Na verdade, assim, eles não dizem que Jesus é um simples profeta, porque Jesus ele veio anunciar a vinda de Maomé, a vinda de Mohammed. Então, é tanto que Maomé o chama de irmão, e o próprio Maomé disse que não existe nenhum profeta mais próximo de Alá do que ele e Jesus. Tá? Então, Jesus não é um profeta simples, mas ele tem limitações. Por quê? Porque Jesus foi um profeta enviado somente para a nação de Israel, para judeus e cristãos, enquanto que Maomé é um profeta que foi enviado para todas as nações. Gente, olha. Então, isso mostra que Maomé é um profeta superior a Jesus. E lembra que eu falei da noite da miragem, que está na Surata 17, quando Maomé reúne os profetas em Jerusalém e os guia em uma oração na noite da miragem, ali seria um sinal de que o profeta Maomé ele é superior a todos os profetas. Ou seja, de que a sua mensagem, e ele revogou todas as mensagens, a mensagem dos profetas anteriores. Então, nesse aspecto, o profeta Maomé é superior a Jesus. Mas você vê, né, Márcio? Com tudo isso, é muito difícil evangelizar um muçulmano, porque o plano da salvação não existe. Olha só, essa é uma questão muito interessante. Eu estava vendo um debate há um tempo atrás, inclusive um dos caras mais famosos do mundo, que chama-se Mohammed Hijab.
Ele estava num debate, esse debate durou 3 horas e 30 minutos, é um debate em inglês. E, no final, uma senhora que estava ouvindo o debate perguntou assim, Mohammed Hijab, você tem certeza que você entrará no paraíso? Aí ele falou assim, não, eu não tenho certeza que eu entrarei no paraíso. Então, assim, eu fico com uma interrogação, essa é uma coisa que me inquieta. Agora eu vejo que os muçulmanos, muitos deles são muito piedosos na sua religião, são muito zelosos nas suas práticas, sabe? Eles querem realmente viver os ensinamentos do Islã, e isso tem que ser respeitado. Nós devemos respeitá-los, porque aquilo é sagrado para eles. A vida deles gira em torno disso, né? Na verdade, você não é como nós cristãos, não é? Ou muitos cristãos que separam entre secular e sagrado. No Islã, tudo é religião, Tudo e é religião é religioso. tudo. Que coisa, Tá? Mas, assim, imagine só, você tem o melhor livro, que é o Alcorão, certo? Esse Tá é o aqui. Alcorão? Esse é O o senhor trouxe o É o Alcorão? Alcorão, pra Olha, você. nunca tinha visto. Você já tinha visto, Já, Márcio, o Alcorão? Esse é uma Nunca tinha tradução em visto. português, eles não vão considerar verdadeiramente o Alcorão em português como uma versão do Alcorão, mas uma tradução do Alcorão, porque eles consideram que o Alcorão é Tem que ser em aquele que língua está árabe, escrito né? em árabe. Em árabe, E é né? verdade, pastor, que as crianças sabem o Alcorão inteiro de cor, Não é são isso? todas as crianças, não é? Porque, meu Deus, Mas nossa, muito interessante. muitas crianças, eu conheço pelo menos alguns, que memorizaram todo o Alcorão. E apesar de muitos não falarem o árabe e nem escreverem o árabe, porque somente 15% da população islâmica no mundo lê e escreve o árabe, mas muitos deles memorizam o Alcorão inteiro em árabe. Meu É porque Deus. também essa prática de ser criado no Alcorão, nesse mundo moderno, também caiu um pouquinho, né, pastor? Não é que caiu, é que antigamente era um pouco mais rigoroso, né? O judeu, ele é criado na lei judia, na lei dos judeus lá, desde pequeno, muito cedo mesmo. E o Alcorão também, por parte do Islã. Mas hoje, com a tecnologia, muita informação, também se perdeu um pouquinho. Não é que se perdeu, é que existem mais opções e mais ofertas de informações. Sim, o monopólio da informação ela foi quebrada, não é? É Hoje não isso. existe ninguém mais tem domínio sobre a informação, porque a tecnologia ela chegou em todos os lugares. Mas, ao mesmo tempo, enquanto você, de repente, está dizendo, ou afirmando, ou conjecturando de que, por causa da quebra do monopólio da informação, de repente, os muçulmanos se tornaram, vamos pensar assim, um pouco mais relapsos na memorização do texto, pelo contrário. Se você observar e acompanhar como que eles usam as mídias sociais e a tecnologia para divulgar e propagar o Islã é mesmo? impressionante. Uhum. Tá? Mas de que forma? De por forma por meio de vídeos, debates. Por exemplo, foi feita uma pesquisa no Reino Unido há um tempo e só encontraram 500 vídeos de cristãos falando sobre o Islã, enquanto encontraram 43 mil vídeos sobre o islamismo. Nossa. Então, é uma diferença bem Gente, bem significativa. sim, muito. Então, assim, é por isso que eu falo que o islamismo ele é uma religião na sua natureza muito É missionária. agressivo, né? É agressivo. E esse crescimento todo, pastor? Porque as projeções são de que o islamismo venha a ser a maior religião, né, do mundo. Se é que já não... Acho que não chegou ainda é o cristianismo, ganhando, né? Mas Sim. tá lá, né? Sim, ele cresce bastante. O primeiro meio pelo qual o Islã mais cresce no mundo é por meio da natalidade. A taxa de natalidade entre os muçulmanos ela chega-se a 2,6, 2,9, depende do país. Enquanto a comunidade ou a população não muçulmana, a taxa de natalidade ela chega a ser 1,6. Eles são incentivados, São então, incentivados a a ter muitos filhos. encher a terra. Encher a terra. É o mandamento lá de Gênesis, não é? Mas, por exemplo, no Reino Unido, você percebe que a taxa de natalidade é 3,4. Então, No Reino Unido. No Reino Unido. E lá é muito forte, então, lá na Inglaterra. É muito forte, ele tem crescido bastante, não é? Pelo menos no censo de 2011, a população islâmica de Londres já era 13,5%,
embora a população de todo o Reino Unido ainda fosse 3,5%, mas, por exemplo, 50% de toda a juventude do Reino Unido, de toda a juventude islâmica do Reino Unido, ela estava concentrada em Londres, na capital da Olha Inglaterra. só, Meu Deus. que coisa, Então, né? Tomando Sim, proporções, proporções né? gigantes, 50%. E curioso, eu tenho visto muitos também aqui no Brasil, que até então era mais difícil, né? Você via um aqui, outro lá. Agora não, eu tenho encontrado mais, né? Às vezes a gente vê Sim. em shopping. Sim. Esse é o segundo aspecto, que é o aspecto da imigração. A imigração é o meio pelo qual o Islã se espalha por todo mundo, até porque quando Maomé, em Meca, ele faz vários seguidores, ele enfrenta assim, muita oposição. Então, no ano 622, que é um evento que marca o início do calendário islâmico, nós chamamos de Hégira, ou Hijra, que seria a imigração de Meca para Medina. Medina, né? Então, a imigração é um meio, é um caminho que o Islã se encontrou e encontra para se espalhar pelo mundo. Então, há esse encorajamento. Agora, por que nós temos visto isso mais e mais aqui no Brasil? Porque com o que houve no Afeganistão, não é? Então, muitos afegãos, eles queriam sempre ir para a Europa, Canadá, Estados Unidos. Então, as portas se fecharam para que eles não entrassem mais nesses países. Esses países sempre receberam muitos refugiados, muitas pessoas em situação de refúgio. Então, eles começaram a buscar outras opções. Alguns vêm e se estabelecem aqui, mas outros têm usado somente o Brasil como uma plataforma para chegar nesses países, Estados Unidos e Canadá, como um lugar de passagem. Entendi. É isso. Então, essa tem sido uma outra forma que o Islã se espalha. Agora, muitos vêm para ficar, não é? Nós temos que pensar nesse outro aspecto, que nós somos o maior produtor de carne, o maior exportador de carne halal do mundo, que seria um animal que é sacrificado, o frango, o boi, que ele é criado com toda uma maneira para ser abatido, seguindo as normas islâmicas. Então, nós somos o maior exportador de carne halal do mundo. Então, recebemos muitos profissionais, né, para trabalhar nesses frigoríficos. Que então, coisa. É bem interessante. E recebemos também, né, nós temos uma população árabe no Brasil que chega a mais de 10 milhões de árabes no Brasil, sendo que cerca de 43% são ainda católicos, não é? Então, isso é uma coisa que eu acho que as pessoas ainda têm muita dúvida, né? Se todo árabe é do Islã, se toda pessoa que é do Islã é necessariamente árabe. Não. Explica aí pra gente. Sempre tem essa confusão. Gente, pastor. Sempre tem. As pessoas pensam que todo árabe é muçulmano, mas nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Então, a maior população islâmica do mundo está na Indonésia. Então, porque o Islã é uma religião e o árabe é uma etnia. Sim. Isso. Sim. Né? Então, nós temos, pelo menos, eu vou dizer que nós temos aí entre 22 e 25 países que têm o árabe como língua oficial, mas alguns chegam a dizer que tem pelo menos aí até 35 países. Que nós, pelo menos 22 a 25 fazem parte da Liga Árabe, que são países que têm o árabe realmente como a sua língua oficial. Tá? Então, esses países, sim, a maioria sempre muçulmanos de fala árabe, mas não significa que não existam árabes nesses contextos que não sejam cristãos. Muitos são cristãos. Eu sei que é bem difícil, mas, por exemplo, o outro aspecto você tem indonésios, somalianos, paquistaneses, paquistaneses que falam o hindi, o urdu, o punjabi, falam inglês, no entanto, não falam o árabe, falam o francês e assim por diante. A Indonésia, que tem a sua língua e tantas outras dialetos e línguas que falam e que não falam o árabe. Tá? Memorizam textos do Alcorão, porque entendem que o árabe é a língua sagrada de Alá, ou a língua sagrada do Alcorão, então eles memorizam alguns textos e citam esses textos em árabe, mas não falam em árabe. É tanto que tem muçulmanos que memorizaram o Alcorão inteiro em árabe e, no entanto, não falam árabe.
Olha só. Por incrível que Interessante. pareça. Eu conheci, por exemplo, recebi uma vez na minha casa um afegão chamado Ahimadash, enquanto eu morava na Inglaterra. E daí eu perguntei se podia orar pelo Ahimadash, e aí eu orei por ele. E depois ele foi fazer uma oração também. Então era interessante, porque ele só conseguia fazer a oração em árabe, depois ele traduzia para o inglês, porque ele memorizou primeiramente Mas a ele oração em era árabe. Ele era muçulmano, o muçulmano. Ahmadash. E eles aceitam? Nesse caso, ele Se você aceitou. falar, quero orar por você. Sim, essa é uma coisa muito legal. Essa é uma coisa fantástica. É por isso que o respeito e o diálogo, ele cabe em qualquer contexto, É entende? verdade. Porque um muçulmano piedoso, ele vai saber se você é um bom cristão, se você realmente tiver um posicionamento muito sólido com as suas convicções, com as suas crenças. Olha, interessante. Então, ele vai respeitar a sua crença. Uhum. Tá? Essa foi a experiência que eu sempre tive na Inglaterra. É mesmo. O senhor sempre foi bem aceito, então sempre fui conseguia ter muito bem diálogo. aceito como cristão. Eu lembro como se fosse hoje. Eu estava na Kilburn Lane. A Kilburn Lane é uma avenida muito movimentada e era um dia meio que é muito comum, né? Um dia assim, como se fosse uma garoa na Inglaterra, Londres, né? Eu estava correndo e de repente, daí eu vi um cara que estava distribuindo um folheto e aí eu parei e comecei a conversar. O nome dele era Sadiq. E aí o Sadiq, eu perguntei, ele já tentou me evangelizar e falar e tal. Eu fiquei impressionado porque ele me ouviu tranquilamente, falei que eu era cristão e etc. Eu dei o meu e-mail para ele, não passei a princípio o meu telefone. Gente, eu cheguei em casa, só deu tempo de eu tomar um banho. Acho que 2 horas depois já tinha um e-mail do Sadiq na minha caixa de e-mails, entende? Só para tu ter ideia de quão ágeis eles são em realmente proclamar aquilo que eles creem. Uhum. Tá? Então, assim, é um povo de uma paixão admirável. Então, o muçulmano ele sempre vai respeitar se você tem as suas convicções muito claras e você está disposto também a defendê-las. Sim, tá? sim. Respeitando as suas crenças. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, Adriana, é que se existem crenças que são estranhas aos nossos olhos como ocidentais que somos, não é? Ou latinos que somos, e verdadeiramente são, porque é uma outra cultura, é um outro povo, são outros costumes, é uma outra religião. Nós temos que pensar que aos olhos deles também nós temos muitas coisas que são muito estranhas verdade, aos olhos com certeza. deles. Então, o que eu sempre trabalho, quando a gente trabalha com comunicação cultural ou com comunicação transcultural, por isso que é sempre bom a gente procurar falar a partir do olhar do outro, da cosmovisão do outro, da crença do outro. Né? Então, isso é muito, muito interessante. Pastor, a Adriana foi muito sábia em falar que distinguir o árabe do muçulmano e, consequentemente, do Islã, mas dentro do Islã há várias ramificações que se envolvem até mesmo em guerrilhas. Que uma é mais extrema, outra é mais moderada. Você consegue explicar para a gente um pouquinho dessas questões? Sim. Olha só. Envolvendo até os nomes aí, né? Então, existem vários grupos, não é? Que são grupos que nós chamamos de grupos radicais, fundamentalistas. Tá? Isso. Que são esses envolvidos na guerra, certo? Vamos pensar que o Hamas ele quer um Estado islâmico na faixa de Gaza ou em toda a região de Israel, porque eles entendem que aquele lugar, primeiro, é um lugar que foi terra de todos os profetas. E na concepção islâmica, todos os profetas do Antigo Testamento foram primeiro muçulmanos. Se você ler a Surata 3, verso 67, posso até ler aqui. Eles entendem que todos os profetas... Pastor também conhece bem o Corão, né, pastor? Estou aprendendo um pouquinho. Eles entendem que todos os profetas foram muçulmanos. Sim. Abraão jamais foi judeu nem cristão, foi outro sim, monoteísta muçulmano. Surata 3, 67. E aí tem outros textos aqui que não vou conseguir ler todos, mas o 2, 135 e assim por diante. Então, veja só que para que eles digam que a terra pertence a eles, então eles
dizem que todos os profetas do Antigo Testamento, que eles, pelo menos as 5 principais, que seria Noé, Abraão, Moisés, Jesus e Mohammed, que eles chamam de profetas âncoras. Então a terra pertence a eles querem aquilo como lugar sagrado. Se aquele lugar é sagrado e pertence a Allah, porque no Alcorão, na Surata 5, a terra é apresentada como lugar sagrado. E é o terceiro lugar, Jerusalém, é o terceiro lugar que o profeta Maomé recomenda que se faça peregrinação. Medina. Meca, Medina e Jerusalém. Então, assim, o Hamas, ele quer estabelecer ali ele quer se apropriar do lugar que eles entendem que foi dado por Allah à comunidade islâmica. Eles chamam de Waqf. O Waqf seria um lugar que é dado para Allah e consagrado a Allah e que ninguém mais pode possuir. Certo. Então, Estado de direito físico mesmo, com tudo, moeda, língua, tudo certinho deles ali. Então, e obviamente que, por exemplo, quando surge Hamas, em 1987, que tem a Irmandade Muçulmana naquele contexto, não é? Havia uma organização para a libertação da Palestina que queria um Estado mais secularizado. Então, o Hamas não quer um Estado mais secularizado. Então, quando se fala nesses grupos extremistas como Al-Shabaab na Somália, Boko Haram na Nigéria, não é? Talibã no Afeganistão, o Islã, a Jihad Islâmica dentro da própria faixa de Gaza, o Hezbollah no Líbano. Então, a ideia, a Al-Qaeda e assim por diante, é um grupo radical fundamentalista que quer realmente, eles entendem que querem resgatar as raízes do Islã conforme eles interpretam o Alcorão, a vida do profeta Maomé e a Sunna, que seria a segunda fonte. O que é Sunna? Sunna é aquilo que o profeta disse e aquilo que ele fez. Então, eles querem resgatar esse tipo de Islã radical, tá? E implementar o Estado Islâmico, que seja regido pela lei da Sharia de forma implementada na sua mais pura e sagrada versão ou interpretação, vamos dizer assim. Então, são correntes interpretativas. Agora, navegar nesses conceitos não é fácil, entende? Por quê? Porque eu sei que existe, assim como existe cristãos nominais, ou mesmo evangélicos, uma população evangélica de quase 10 milhões, que a gente chama de desigrejados, você não ouvia falar de evangélicos nominais na década de 60 no Brasil. Não. Hoje eu falo, não, evangélicos nominais. Não é? É verdade. Então, assim... Tem uns que dizem que nós somos cristianizados, né? Nós não somos cristãos. Sim. Então, você pensar assim, beleza, então tem essa versão. Por exemplo, o presidente da Turquia, ele diz assim, olha, é uma idiotice vocês falarem que existe Islã moderado e imoderado. O Islã é o que é. Agora, Erdogan, né? O Erdogan, é isso que ele diz. Agora, eu prefiro usar a lógica do que confrontar e dizer assim, julgar A e B e C. Primeiro, é instruído a todo muçulmano e todo teólogo muçulmano que me ouvir, ele vai concordar comigo. Eu até procurei o livro para trazer, porque eu gosto de ler. Mas a religião judaica e a religião cristã, elas eram ou foram religiões incompletas, tá? Elas foram religiões incompletas, deficientes. Elas foram dadas para resolver problemas de uma época específica e para um povo específico. Então, quando a gente lê o Alcorão, na Surata 5, no verso 3, na última parte, foi o Islã que completou as religiões anteriores, que aperfeiçoou as religiões anteriores. E, por exemplo, quando a gente lê o próprio Alcorão, tem vários versos no Alcorão que diz que a religião
de Alá é o Islã, e ele não vai aceitar nenhuma outra, nem nesse tempo, Nem no vindouro. e nem no tempo vindouro. Está aqui na Surata 3, verso 85. Se alguém almejar impingir outra religião que não seja o Islã, jamais será aceita. E no outro mundo, essa pessoa contar-se-á entre os desventurados. Verso 85. Verso 83 agora. Anseiam, por acaso, por outra religião que não a de Alá? Ou seja, qual é a religião de Alá? A religião de Alá é o Islã. Agora, assim, aí vem uma versão mais moderada, por exemplo. Alguns vão dizer assim, mas todos os muçulmanos são instruídos a respeitar as religiões anteriores nas suas formas não adulteradas. Mas na concepção de todo muçulmano, na sua maioria, me permita corrigir aqui, eu não vou colocar todos no mesmo lugar, eles dizem assim que cristianismo, judaísmo e cristianismo foram religiões corrompidas e para uma época específica. E que a religião universal e global é o Islã. Beleza, suponhamos que ninguém acredite no que eu disse até agora, falando sobre a religião islâmica. Eu mencionei aqui que Jesus não morreu na teologia islâmica, que um dia ele voltar. Quando ele voltar, ele vai implementar o Islã em toda a Terra. Jesus vai governar como um muçulmano. Primeiro, sabe o que é que Jesus vai fazer? Ele vai implementar o Islã como religião global e universal. Se você é um não muçulmano numa terra muçulmana, você paga um imposto, ou pagava um imposto chamado jizya. Inclusive, no Estado Islâmico, ou aqueles movimentos que houve na Síria para implementar um Estado Islâmico, eles queriam estabelecer o pagamento desse imposto, que é um cidadão muçulmano vivendo no Estado não islâmico, que ele paga um imposto para ter a sua liberdade religiosa, e liberdade significa, Liberdade significa que a minha religião, ela tem que ser, embora eu tenha liberdade de culto, mas ela tem que ser supervisionada pelo Islã e fiscalizada pelo Islã. Jesus, quando vier, ele vai excluir esse imposto, ele vai estabelecer o Islã como religião universal e só haverá uma religião. Por quê? Porque na Surata 10, no verso 19, Surata 10, verso 19, deixa eu ver se é isso mesmo. Olha o que é que diz. A princípio, os humanos formavam uma só comunidade, então se dividiram, porém, se não tivesse sido uma palavra proferida por teu Senhor, ter-se-iam destruído. Então, se formavam uma só comunidade. E a ideia é que, quando Jesus voltar, toda religião seja extinta e haja um único Deus, um único povo e uma única religião. Nossa. E aí, na lógica, de que no futuro existe só o Islã. Alguns não vão gostar de ouvir isso, Sim, mas é só polêmico. ler o site lá, é só procurar no delicado. site Islam Religion e vocês vão encontrar que é isso realmente que diz quando Jesus retornar à Terra. E, pastor, você conhece alguma pessoa que era do Islã e se converteu ao cristianismo? Conheço muitos. Sim. E como que é isso, pastor? Deve ser uma loucura, né? Olha só, um muçulmano ele pode levar até 5 anos depois que ele tenha o primeiro contato com o evangelho. Ele pode levar até 5 anos para se converter. Tá? Eu conheço um amigo, esteve comigo, fiquei 13 dias com ele o ano passado, aqui no Brasil. Ele era um doutor na lei da Sharia, ele se converteu... E ele se converteu lendo o Novo Testamento, e principalmente quando ele chegou no Sermão do Monte, no capítulo 5 e 7, ele pediu um Novo Testamento emprestado para um colega, ele começou a ler porque a família dele estava de férias, e aí ele leu, naquela semana, o Novo Testamento, ele teve uma experiência profunda com Deus. Só. Então, foi dado um período para que ele saísse do país, não é, ou retornasse ao Islã. Hoje, esse cara inclusive, eu tenho um livro dele que eu deixei lá fora. Tem vários livros dele. Ele mora no Reino Unido. Tá? Até hoje não tem liberdade para ir e vir, mesmo
já sendo um cidadão britânico. Conheço outros que eram do movimento radical fundamentalista, que se converteu dentro de uma prisão, que teve uma primeira experiência com Deus quando tinha 9 anos de idade, um cara que memorizou o Alcorão inteiro. Mas então, pelo que o senhor falou, dá a impressão que a maioria foi meio que sozinho, assim, pela ação do Espírito Experiências Santo. com o próprio Jesus, né? Sim, eu conheço um outro cara que eu encontrei no Reino Unido, ele é um geólogo que estava no exército iraniano e estava numa expedição dentro de uma caverna, fazendo treinamento, e Jesus apareceu para ele e ele se converteu. Olha. Então, existem milhares e milhares de muçulmanos que estão tendo uma experiência visível, real e transformadora com Jesus, por meio de sonhos e por meio de visões. E o Islã fica de olho neles? Um período de tempo ou sempre? Como é que é isso? Olha, se converteu hoje, nós vamos ficar de olho em você aqui, esse rapaz que você falou que estava no Reino Unido. Existe, por exemplo, vamos pensar no Irã, certo? Vamos pensar no Irã. Tem toda essa questão sensível aí sobre o Irã. Existem algumas igrejas que elas são legalizadas no Irã. A igreja armênia, a igreja síria, a igreja copta, mas é o seguinte, você não pode fazer prosélitos. Ou seja, eu não posso evangelizar você. Se nós formos para lá, nós seremos considerados como uma seita. Então, se você é um missionário e você evangeliza alguém, se você se converte como iraniano e evangeliza alguém, você está conspirando contra o governo. Eu estou lidando com um caso, há mais ou menos 3 meses, de um rapaz jovem iraniano. Tá? E é muito difícil, é muito complicado. Então, você pode ser preso, você pode ser extraditado, você pode ser morto. Meu Deus. Meu Deus. Então, Janela 1040, né? E não somente isso. Quando a gente olha, é só quem quiser, entre no site do Portas Abertas, que vai ver que pelo menos os 9, com exceção da Coreia do Norte, que está no ranking de perseguição aos cristãos, os 9 países abaixo, a maioria deles são países islâmicos. Então, dizer assim que o cristianismo consegue coexistir, eu digo que isso é uma falácia sem medo, tá? Porque eu ouço esse discurso na internet, nos vídeos que têm sido postados aí, e é igual dizer assim, não, nós cremos no Novo Testamento, mas aí o Alcorão revogou o Novo Testamento. E a Bíblia? Que validade que tem que se revogou, se cancelou? Nós cremos nos profetas do Antigo Testamento, mas Maomé é o profeta e cada mensageiro de Alá foi enviado para um tempo e para uma época. Agora veio o Maomé, que é o selo dos profetas. Pô, se foi cancelado os anteriores, qual a relevância que tem? Entende? Então, assim, dizer que consegue coexistir pacificamente, não. Consegue coexistir se, tá? E eu posso gravar e falar até outras coisas se quiserem que eu fale. Mas a liberdade tolhida, por exemplo, em alguns países, dependendo do governo, se fosse mais brando ou mais radical, os judeus e cristãos tinham que usar uma espécie de estampa na sua roupa para identificá-los se eles eram cristãos ou judeus, e não eram muçulmanos. Se os cristãos fossem orar, não podiam orar com voz alta, não podia convocar para as orações fazendo o sinal convocando com um sino, entende? Num cemitério, de repente, o túmulo do muçulmano não poderia ser igual ao do cristão e do judeu, e assim por diante. Existe uma terminologia que chamamos de dhimmi. Dhimmi é um cidadão de segunda categoria num país islâmico. Agora, alguém pode me dizer assim, não, em dados momentos, muçulmanos trataram bem e receberam até cristãos e judeus. Sim, eu não duvido que um muçulmano, não estou aqui julgando o Islã, é o muçulmano em si, né? Eu tenho amigos que são muçulmanos, tá? Mas dependendo da política do governo instalada, muitos judeus e cristãos foram perseguidos, tá? E são perseguidos até hoje. Não tem liberdade no Irã. Todo dia tem um caso, né? A gente que não sabe, né? Então, assim, então existe aí uma falácia de que são realmente tolerantes, e muitos muçulmanos são tolerantes, eu não duvido de que respeitam, como eu já mencionei aqui, não é? Agora, olhando ao Corão, a mensagem do Islã em si,
E se visa um dia extinguir todas as religiões e ter somente o Islã como religião, que é isso que Jesus vai fazer quando ele retornar, já que ele não morreu, então é só seguir a lógica. Simples assim. É só seguir a lógica. Não precisa nem falar sobre jihad ou isso e aquilo. E quando a gente fala de jihad, não estamos falando só de guerra, guerra santa. Jihad educacional, jihad financeiro. Filantrópica. Porque filantrópica, a ideia do jihad é tornar o Islã como religião suprema. E outra coisa, quando o dhimmi, que é o povo que vive dentro de um Estado islâmico, né, que fazem tratados para respeitar as leis do Islã e não confrontar, ou seja, você tem liberdade e liberdade tolhida. Você com liberdade tolhida, você consegue, aí sim, aí você consegue coexistir, mas eu não sou plenamente o ser que eu quero ser. Você está querendo dizer o seguinte, que o Islã, ele não é somente aquilo que a gente vê nas guerras dos radicais. Ele vai entrando na narrativa social através da educação, através da filantropia, através do social, né? Sim. E com isso vai ganhando terreno. Sim. Olha só, ele vai ganhando terreno, por quê? Porque o Islã ele tem a missão. O Islã ele tem a missão de proibir o ilícito e implementar aquilo que é lícito. O Islã ele tem a missão de fiscalizar a sociedade, vamos dizer assim. O Islã tem uma missão de implementar o governo de Alá sobre toda a terra. Por quê? O profeta Maomé disse que toda a terra foi dada a ele como uma mesquita. Tá aí. Tá. Existem vários livro, né? Do Alcorão. Quem lê a surata 7, verso 128, se não me foge a memória. Então, a terra é o lugar santo. Tá? E onde fica Mateus 28 pra gente? Ide por todo mundo, que é um paradoxo, né? Sim. E a gente sentar um Islã radical e um cristão mais fervoroso, como é que... Eu vou te provocar isso, tá? E como é que a gente vai ter esse diálogo? Olha só. Acho que uma coisa que a gente pensa, e eu acho que a gente tem que ser radical, né? Ser radical sem ser legalista, ser radical sem ser hipócrita. Sim. Aí é uma grande diferença. Tá? E um desafio, né? Um grande desafio. Porque é isso que nós queremos. Nós queremos comunicar e nós queremos anunciar o evangelho em toda a terra. Nós queremos que esse evangelho chegue na ponta. Eu sempre falo que o nosso limite é os confins da terra. Nós queremos avivamento, né? Agora, o que é que eu entendo? Eu entendo, primeiro, que você tem a liberdade de escolha. Quando eu prego, eu entendo que dentro dessa linha de comunicação, de diálogo e de apresentação das minhas crenças, eu não tenho o poder para te convencer. Até porque não nosso. pertence a nós, né? Em contrapartida, quem entende, ou o muçulmano que entende o Islã, ele entende que eu já sou um muçulmano desviado, porque eu nasci como muçulmano. Então, a gente já... Então, o que eu preciso não é me sai em converter. desvantagem. O que a gente faz, Adriano? Então, eu preciso me converter, eu preciso me reverter, entende? Me reverter. Então, assim... Louco isso. Então, é um grande desafio. Um outro grande desafio é que você, dependendo do contexto que você vive, existe a lei da blasfêmia, existe a lei da apostasia. Você, como apóstata, então tem muitas implicações para que o muçulmano tome uma decisão de seguir Jesus. Tá? Por quê? Porque ele foi ensinado desde a sua infância sobre as suas crenças, os seus pilares, as suas convicções. Tá? Do ponto de vista cultural, a cultura islâmica, né, especificamente a Ásia, a África, a cultura é a cultura da honra e a da vergonha. Então, quando alguém, um muçulmano, decide deixar o Islã, a primeira coisa eu estou desonrando os meus pais. Eu estou causando... E isso é bíblico. Bíblico no sentido de... lembra quando o filho pródigo sai, que ele volta, o pai está o esperando? Alguns comentaristas dizem que o pai está esperando porque ele podia ser linchado pela comunidade. Porque desonrando o pai, ele desonrou toda a comunidade. Sim. E o pai está olhando para que quando chegue... É tanto que o pai, para redimir a vergonha,
faz o churrascão e convida quem? O pai convida toda a comunidade. E já dava anel para ele, tá restituído. Está restituído, está restaurado. Não tem mais vergonha. A vergonha foi redimida. Entende? Ele tá tão preocupado que ele tá lá no alpendre da casa esperando ele, vendo ele surgir lá no caminho. Sim. Então, esse é o grande desafio, o desafio da comunicação. Então, dentro desse grande desafio, eu também entendo a minha limitação e entendo a minha finitude. Uhum. Beleza. Vamos pensar na China. Não temos igreja oficial na China. Sim. Bom, na China, em 2014, já tinha 239, 240 milhões de crentes, melhor, de cristãos, entre católicos e evangélicos protestantes. Tá? O jornal The Times, 2014, refugiados sendo batizados na Alemanha, dizendo assim, eu cheguei num país livre e eu entendo que o cristianismo é a religião da liberdade. Como eu estou num país livre e eu posso escolher a minha religião, eu escolhi ser cristã. Tá? Países fechados aí que Deus está... inclusive tem um livro do David Garrison que ele fala um vento na casa do Islã. Cara, o Cristo ressurreto é indomável. Ninguém vai conseguir detê-lo. Uhum. Tá? E não adianta colocá-lo, ele é voraz, não adianta colocá-lo dentro de uma caixinha. Não. Então, não cabe, né? Muitos muçulmanos estão tendo visões e sonhos com Jesus, sabe? Estão se convertendo, e não são poucos, são milhares e milhares e milhares. Por quê? Porque o nosso Cristo é um Cristo vivo. Uhum. Glória a Deus. A igreja está orando ao redor do mundo. Você fez uma observação sobre o declínio do cristianismo na Europa, mas o cristianismo nunca será extinto. Uhum. Sabe? Ele continua reinando, É sentado à direita de Deus, reinando, e ele é rei por toda a eternidade. Sim. E isso é magnífico. Uhum. E isso é fantástico. E o nosso papel é orar, né? Orar. Por esse O papel é povo, orar. né? Sim. Não Nosso tem, papel é orar. não tem muito também o que se fazer, né, pastor? Porque eu fico pensando, diante de tudo isso, meu Deus, e aí? Qual o nosso papel? Qual o papel da igreja? Sim. O que devemos fazer é orar, é aproveitar as oportunidades, porque nós estamos recebendo aqui muitos afegãos, nós estamos recebendo muitas pessoas que vêm desses países aqui, e o Brasil tem se tornado um lugar de acolhimento. Essas pessoas têm sido amadas, têm sido cuidadas. Uhum. Tá? A igreja ela tem que estar de olho e treinar pessoas e enviar para esses contextos também, né? Porque nossa missão, é a nossa responsabilidade tornar o nome de Jesus conhecido. Um conde chamado Conde von Zinzendorf, ele diz assim, que ele tudo fez por mim, ou seja, Jesus tudo fez por mim, nenhum sacrifício é demasiadamente grande que eu não possa fazer por ele. William Carey, no século XVIII, os caras estavam questionando sobre o que eles iam comer, o que ele ia comer lá na Índia, como que ele ia chegar, se ia ser morto, se não ia ser morto. Ele desbancou todas as perguntas que os caras fizeram e ele se dispôs a fazer a missão que a gente chama de missão pioneira, missão de sacrifício. Então, existem lugares que exigem sacrifício, existem pessoas que querem pagar esse preço e que vale a pena. Vale a pena levar a mensagem. Agora, anteontem, um colega meu chegou num desses países, orando por ele no caminho, um menino muito inteligente, jovem, um intelectual na área de missiologia, abriu mão de tudo aqui no Brasil para servir num contexto como esse. Então, isso não tem preço, pelo contrário, é uma honra, não é? A gente entrar na eternidade. Eu tive o privilégio de visitar um país da Ásia Central e um engenheiro do Canadá que estava trabalhando naquele país como um profissional. Ele construía pequenos elevadores, sabe esses elevadores que as pessoas entram numa caixinha e vai trocar uma lâmpada num poste alto? Ele é um engenheiro que estava naquele lugar e a princípio ele tinha feito somente 5 daquelas máquinas. Ele como um profissional em missão. E aqui eu deixo aqui, você que é profissional, você que é um homem de negócio, você que é um empreendedor, você tem a oportunidade de ir para esses contextos, sabe? Disponibilizar o dom, o talento, os recursos que Deus te deu para fazer negócios que transformam, né? O BAN, que a gente chama que é Business as Missions, nesse contexto. E aí, de repente, nessa viagem, quando fomos ver uma dessas máquinas que estavam sendo construídas,
Nós tivemos um momento de celebração e tinham pelo menos 30 pessoas ali naquele lugar e tivemos um culto naquele lugar. Olha que benção. 30 pessoas que se converteram através daquele engenheiro que foi para aquele lugar fazer aquelas máquinas e que evangelizou as pessoas. As máquinas foram só a desculpa, né? Como Deus levanta, né? Deus levanta. E como levanta. Então, esse é um grande desafio. E nós devemos perguntar para nós mesmos, né? O que é que nós estamos fazendo com aquilo que Deus nos deu? Em termos de conhecimento, sabe? De disposição física, de amor pelas pessoas que estão perdidas, porque você conversa com um muçulmano zeloso, piedoso, eles querem entrar no paraíso, sabe? Eles têm zelo e vivem da maneira mais pura a sua religião. Não é? Então, nós devemos nos disponibilizar a evangelizar e descobrir os meios pelos quais podemos tornar a mensagem do evangelho acessível a estas pessoas. Sim. Pastor, eu vejo que, né, só para a gente finalizar, eu vejo que o senhor tem um amor mesmo por esse povo, né? O senhor tem algum plano aí, nos próximos meses, anos, enfim? Quais os planos do senhor? Olha só, aí para o futuro? É muito interessante. Eu trabalho com mobilização missionária há bastante tempo. Se você perguntar assim, se essa foi uma coisa que esteve no meu radar, isso nunca esteve no meu radar. Eu nunca pensei que fosse trabalhar especificamente com o povo muçulmano, tá? Obviamente que a missão hoje ela é muito complexa, então eu tanto trabalho com profissionais, eu mobilizando profissionais para a missão, porque eu entendo que a missão é uma só, ela tem as várias facetas, os vários segmentos, mas a missão é uma só, certo? Mas quando eu recebi aquele desafio, se eu queria abraçar o Islã, que eu comecei a estudar, aí eu falei assim, uma paixão começou a crescer dentro de mim. E aí, quando eu vi, eu já estava muito envolvido com o negócio. Quando viu, já escreveu 2 livros. Vai vir o terceiro mais, aí, né? Também? Eu fiz agora eu tenho um terceiro, que seria agora sobre se o Deus do Alcorão é o mesmo Deus da Bíblia. Mas, por exemplo, eu fiz uma pesquisa muito profunda agora nos últimos 4 ou 5 meses, que é sobre essa questão das raízes do conflito entre Israel, Hamas e Palestina. Inclusive, quem quiser ouvir o meu 2º workshop sobre esse tema, eu vou estar no Betel Brasileiro no dia 17 e 18 de maio. Betel Brasileiro aqui na Estação São Bento. Eu vou apresentar de maneira um pouco mais exaustiva esse tema. Então, eu acredito que talvez isso no futuro vire também. Você está esperando Deus falar para onde ir, então. Mas eu entendo assim que eu estou me tornando cada vez mais envolvido com esse segmento, tá? Mas entendendo também o meu papel, que é participar de programas como esse, trazer a consciência para a igreja brasileira sobre o desafio do Islã a nível global. E de uma forma tão clara, né, Márcio? Sim. Porque é um tema complexo, muito complexo, né? Sim. É um tema denso, são muitas informações, né? Sim. Mas de uma forma leve, né? Que a gente consegue entender. Sim. Né? Eu procuro fazer de forma leve, porque a minha ideia não é desrespeitar o meu ouvinte, não é desrespeitar a crença. Quem lê o meu primeiro livro, os primeiros 4 capítulos, foi muito interessante a história desse livro. Eu estava dando uma aula sobre cosmovisão. Cosmovisão seria como lentes por meio das quais eu enxergo o mundo, por meio das minhas lentes que eu processo as informações que chegam até mim, à luz da minha cultura. E tinha uma professora, que eu chamo de professora assistente, mas ela acredito que era até muito melhor preparada que eu, que é a Ieda. A Ieda, ela é da CRU Brasil, da Cruzada Estudantil, há muitos anos, uma pessoa fantástica. E aí, Ieda, vamos me ajudar lá nas aulas? Aí um dia ela trouxe uma senhora chamada Ruth. E a Ruth era diretora da CRU para todo o Caribe, né, e América Latina. E eu estava falando sobre cosmovisão. E, de repente, aquela senhora levantou a mão assim na sala e falou assim, Samuel, você precisa escrever sobre isso. Aí eu falei assim, obrigado. Olha. Aí eu já estava pensando em escrever sobre Islã, mas como conjugar cosmovisão e Islã. E aí foi quando eu construí todo um caminho para quando eu chego na questão teológica sobre a Bíblia, o meu aluno chegue preparado. Por exemplo, eu falo sobre o diálogo, eu falo sobre
cosmovisão, eu falo sobre diálogo, eu falo sobre comunicação, eu falo sobre comunicação afetiva no meu livro. Quando eu estou falando, aquilo que eu falo, quais os comportamentos que eu desperto no outro, Olha, entende? Uhum. Se eu entendo a cosmovisão e o olhar do outro, eu consigo enxergar caminhos dentro daquela cultura e daquela cosmovisão, porque eu acredito que Deus tem porta aberta em todas as culturas do mundo. Uhum. Então, o que eu quero é descobrir esses caminhos e entrar. Então, eu ensino o meu aluno, né, o meu ouvinte, no caso aqui no livro, a construir esse caminho. Uhum. E aí foi fantástica essa experiência da sala de aula, que me instigou mais a escrever. Então, o que eu quero é continuar produzindo literatura e material para a igreja brasileira, tá? E eu percebo que o amor tomou conta no meu coração por esse assunto. Por O senhor esse juntou tema. duas coisas, né, que o senhor gosta, então. Sim. Né? O islamismo, o povo muçulmano, e escrever, que realmente eu, como jornalista, também adoro escrever, né? É muito bom. Quando a gente começa, deslancha, né? Sim. Eu não sabia que tinha essa habilidade, Adriana. Foi interessante, porque quando eu escrevi esse livro, eu estava num estresse muito grande, eu estava no burnout, com mistura de depressão e etc. E aí foi muito interessante, porque eu fui saindo desse estado psicoemocional e esse livro foi nascendo, sabe? Ganhando forma. Foi criando... Porque no burnout, professor. no estresse, eu fiz uma pós na Inglaterra. Eu estava terminando uma pós e eu fiquei horas na frente do meu computador, não conseguia terminar o meu último artigo, que era uma pós sobre liderança missional. Mas consegui terminar. E quando cheguei no Brasil em 2014, depois de 2016, 2017, eu comecei a escrever. Aí eu percebi que foi nascendo. Aí quando eu mostrei o manuscrito, o cara falou assim, não, é muito grande. Aí do manuscrito saiu esse e já tem 2 capítulos para um terceiro. Mas foi muito bom ver todo esse crescimento, ver todo esse progresso. Sabe, perceber que eu melhorei bastante ao longo da jornada, não é? Que os leitores, por exemplo, eu tenho um senhor, quando eu mandei esse livro para ele, o nome dele é Marcos Napoli, ele é diretor da Frontis Brasil, um senhor já, um veterano. Inclusive, ele está aí num dos endorsos do meu livro. Quando ele leu o livro, ele ficou encantado. Só para tu ter ideia, ele comprou 100 volumes do livro. Meu Deus, é bom o livro, hein? Aí eu falei assim, aí eu liguei para um outro amigo que é da UEC, que trabalha no projeto Plantas com o Ronaldo Lidório. Aí eu falei assim, cara, o Marcos Napoli, ele falou do livro. Cara, será que é isso mesmo? Aí ele falou assim, cara, se Marcos Napoli falou, tá falando. Você vê, pastor, como Deus vai fazendo as coisas, né? Deus não tem ponta solta, né? Nunca. Deus de detalhes. Pastor, infelizmente a gente vai ter que encerrar, senão a gente ficaria aqui um tempo falando sobre isso. Eu agradeço muito a participação do senhor, viu? A disponibilidade. Muito bom. Né? É muito conhecimento para pouco tempo, né? Pouco tempo. Mas para quem... Vou colocar aqui de novo, ó. Para quem tiver o interesse, tá meio torto aqui, né, Gui? Mercado Livre, pelo Amazon. A Amazon, eu recomendo sempre a loja Romanos 11:36, que é de um irmão da igreja, então vou ajudar o meu irmão. Romanos 11:36. Romanos 11:36. E quem quiser me encontrar nas redes sociais, é só... O senhor tá como o quê no Instagram? @PR Samuel Silva _ @PR Samuel Silva. Maravilha. Segue lá o pastor e segue a gente também, O Guilherme vai colocar aqui na descrição. Maravilha. Simone tá falando ali, Simone. Pastor, obrigada. Prazer imenso estar com vocês. Prazer. O pastor Dimas aqui é um parceiro já de longas datas. Nós fizemos um mestrado do ano 2000 até o 2003 na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Então, quando eu retornei ao Brasil, reencontrei. E desde então, nós temos nos falado. E muito obrigado por... Manda um grande abraço para toda a família Batista do Povo aqui de São Paulo. Obrigado. Pessoal muito legal, muito afetivo. E todos eles. Obrigado. Gente, obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Abraço.